Olá, pessoal! Nós estamos já ao vivo na nossa live. O Eduardo é nosso convidado dessa noite. A Débora também é nossa convidada dessa noite. Estamos aguardando o pessoal entrar para começarmos o nosso bate-papo. Já vou começar a linkar lá no Afinal que a Bíblia diz também. Boa noite, todo mundo, seja bem-vindo. Já começa me dando um oi, boa noite e aí, você perdoa? Manda sua pergunta, manda seu comentário, que nós vamos estar respondendo hoje aqui na nossa live. Vamos jogar lá primeiro no Afinal. Para todo mundo do Afinal também participar. Boa noite, é uma alegria também ver vocês aí, ó, Débora, Eduardo, responde aí para Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Sejam bem-vindos o pessoal do Afinal e também da comunidade Angélica Rema para o nosso bate-papo. Você perdoa? Você sabe perdoar? Você que já tá com a cabeça aqui. Você perdoa? Eu perdoo. O que é perdão pra você? Pra mim, o perdão é não guardar mágoa da pessoa que lhe fez algum mal. E pra você, Dé? O que é perdão pra você? Junta mais pra cá, Dé. Vou ter que ficar mais pra cá pra Isso. poder rolar o negócio. Bom, gente, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de perdoar, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre guardei muita coisa. Então, pra mim, eu acho que perdão é você conseguir tirar o que você tem diante de você e ficar livre disso. Então, pra mim, perdão é isso. Veja só, quando a palavra de Deus fala sobre perdão, ela fala sobre 3 aspectos. E isso não está no nosso vídeo de perdão lá do YouTube, tá, gente? Que vai sair domingo. Esse é só agora a gente falando. Fala sobre 3 aspectos. O primeiro é o perdão espiritual, que é o perdão que só Deus pode dar, que é um perdão que liberta, né? O segundo aspecto é o perdão humano, aquele perdão que o ser humano recebe de Deus e aprende a perdoar com Deus. E o terceiro aspecto, então, é a finalização desses 2, que seria o ser humano tendo atitudes de perdão. A Sabrina Martins escreveu aqui que ela perdoa. Será que perdoa mesmo? Vamos ver? Tem muita gente que tem muita dificuldade de perdoar. Outras pessoas dizem que não tem dificuldade nenhuma de perdoar. Então vamos lá. O conceito de perdão para nós muitas vezes é esquecer o que a pessoa fez, não considerar, não levar em conta, deixar pra lá. Que mais? Débora? Não querer o mal pra pessoa. Não querer o mal pra pessoa. Não fazer nada pra prejudicar Não a pessoa. Não fazer nada pra para prejudicar, desejar o bem. Justamente. Isso seria perdoar. Isso são características do perdão, mas não é perdão, tá, gente? E também não perdoar, talvez muitas vezes a gente só considere a questão de manter mágoas, rancores, tristezas, más lembranças. Querer o mal, como você disse. Ficar desejando que a pessoa tenha um treco, sei lá. Tem um ruim. treco. Tá bom. É verdade, ué. Tem um treco. Quantas muito vezes a gente deseja mal pras pessoas só porque a gente tá magoado com elas? bom. É verdade. Tem uma pergunta aí, lê lá pra mim, fazendo favor. Eu tenho muita dificuldade de perdoar, guardo muita coisa só pra mim. É verdade. Tem muita gente que pensa muito pra liberar perdão porque não consegue entender o conceito de perdão. Né? A gente acaba guardando muita coisa dentro das nossas memórias inconscientes. E o que acontece é que a gente acaba se tornando uma pessoa paralítica emocionalmente. Fisicamente não, mas espiritualmente também. Então vamos lá, conceito de perdão. Quando Deus fala sobre perdão, ele mesmo fala em Isaías assim: por amor de mim, do teu pecado, eu não lembro mais. Então, quando ele fala sobre perdão, ele já fala que o perdão é uma característica que é para a pessoa que libera. Mas não é uma característica
de juiz, de juizado, para ficar mais fácil, menos teológico e mais prático. Quem perdoa? Sou eu ou é Deus? Quem perdoa é Deus. É Deus. É Deus. Só Deus é justo o suficiente para poder condenar uma pessoa, porque a falta de perdão nada mais é do que uma condenação. Tanto que quem não tem o perdão de Deus está condenado. A palavra de Deus ainda diz que quem não perdoa está condenado também, porque não recebeu o perdão de Deus. Então vamos lá. Se é Deus que perdoa, por que eu estou condenando pessoas e até mesmo eu? Quando eu deveria apenas ter uma postura de perdão, de liberação. Eu creio que Deus é o dono da minha vida. Eu realmente creio nisso. Não sei você. Mas quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu criei e continuo crendo que Deus é o dono da minha vida. E que eu observo todos os dias os meus atos falhos e preciso pedir perdão a Ele porque Ele é o dono da minha vida. Vocês concordam? Certo? Eu concordo. Eu preciso manter um relacionamento com Deus baseado em perdão. Porque eu falho. Deus não. Para que eu possa manter um relacionamento assim, eu preciso abrir os meus olhos e perceber a minha calamidade. Ninguém é perfeito. Eu tenho que perceber meus erros diários. Eu tenho que perceber que às vezes o que eu falo fere e não só o que as pessoas me falam fere. Eu preciso perceber que o mesmo peso do que eu faço tem também o peso do que a pessoa fez para mim. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é me consertar diante de Deus. O que a maioria dos cristãos não fazem. Tem muita gente que pede perdão para todo mundo, menos para Deus. É verdade. Tem muita gente que acha que tá tudo bem, mas nunca se consertou com Deus. E o aspecto do perdão é a sinceridade de pensar, eu pertenço a alguém. Tem alguém falando aí? Não, tem uma questão interessante que nós estávamos conversando, que o Railson Soares diz, perdoar seria jogar no mar do esquecimento e não relembrar o passado para jogar na cara? Então, quando Deus fala esquecer, Ele está literalmente apagando. Mas não é uma questão de jogar na cara, é uma questão de resolver. Resolver com a pessoa? Não. Resolver com você mesmo. Você vê que Deus nunca foi resolver com você o que você fez de errado. Ele resolve com Ele mesmo. Eu vou lhe perdoar. A gente pede perdão. Mas muitas vezes as pessoas nem precisam pedir perdão para nós perdoarmos ela. Daqui a pouco a gente já chega nesse assunto. Então não é só jogar no mar do esquecimento. Porque ninguém esquece sem resolver. Tá, gente? Isso não existe. Se não está resolvido, não está esquecido. Eu acho que isso responde também a pergunta da Jéssica Rafael, né? Eu já não me importo com quem me ofende, esqueço quase que imediatamente, mas geralmente não me sinto perdoada por Deus e peço perdão pelas mesmas coisas. Como saber se estou perdoada? Beijos aos meus queridos doutores. Vamos lá. Vamos fazer o contrário a sua pergunta. Se você sempre está pedindo perdão pelas mesmas coisas e não se sente perdoada, você acha que Deus está fazendo a mesma coisa que você tem feito com as pessoas, que é ignorar você. Porque o que acontece? Você ignora a atitude das pessoas. Isso não significa que elas não estão dentro de você ali. Então, quando você vai orar, automaticamente você imagina que Deus vai tratar você da mesma maneira. Ele ignorou, mas ele vai te punir. Então tem que ficar sempre pedindo perdão. Então vamos lá. Vamos reconhecer o perdão de Deus. Deus vai te perdoar não se determinados pecados. Deus perdoa qualquer coisa que seja pedido perdão de forma sincera. Quando eu entendo isso, eu entendo que o perdão de Deus não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Ele quer me perdoar. Ele escolheu me perdoar. Quando eu entendo esse nível de libertação, logo, quando eu peço perdão, eu sei que a escolha de Deus me perdoar veio sobre a minha vida. Da mesma maneira que eu escolho perdoar uma pessoa, seja ela aos meus olhos ou aos olhos de qualquer pessoa ou situação indignos. O perdão é uma escolha. Então, a sua
vamos tentar dizer assim, a sua dificuldade de saber se você está perdoado ou não é uma dificuldade de perdoar. Então você vai orar ao Senhor e pedir a Ele que Ele plante no teu coração a consciência de que você pertence a Ele e Ele escolheu libertar você. Tá certo? A Fernanda e o Nicásio também mandam perguntas, mas eu acho que neste contexto já estão sendo respondidas. Já estão sendo respondidas mais ou menos aí, ok? Mas tem uma aqui interessante da Marinha, da Silva, olha só. Como eu perdoo, mas e se eu não sou perdoado? Por alguma pessoa? Eu acredito que sim, né? Você precisa cuidar do que está acontecendo na tua vida. Por exemplo, eu não posso controlar as pessoas. Eu não posso controlar as pessoas ao meu redor. Eu não posso obrigar uma pessoa a liberar perdão para mim. O máximo que eu posso fazer é pedir perdão. E pedir a Deus que me perdoe e me ajude na restauração dessa situação que eu possa ter criado. Então, o perdão, ele não é assim algo que o ser humano consegue conduzir sozinho. É isso que eu quero que você compreenda. Nós liberamos, mas a ação de restauração, transformação, vem do Senhor. Então, se você tem alguma pessoa que não te perdoa, quem é? É Maria? Marinha. Eu aconselho você a pedir perdão para Deus e colocar essa situação, conversar com essa pessoa. Se essa pessoa não aceitar a conversa, ore para que Deus, de alguma maneira, mova para que você consiga consertar essa situação. Mas que você esteja bem diante de Deus a partir de agora em relação a isso. O perdão é um conserto pessoal. Ele não tem a ver com o outro, embora o outro esteja envolvido, né? Então, se eu estou sempre remoendo o passado, é porque eu não consigo perdoar. E a falta do perdão me traz uma doença emocional. Eu somatizo muita coisa. São pessoas ansiosas, pessoas nervosas, pessoas irritadas, pessoas temerosas, pessoas que não conseguem evoluir, tomar decisões, porque ela sempre acha que alguma coisa de ruim vai acontecer, alguma pessoa vai fazer alguma coisa de ruim para ela, ela está sempre pensando numa coisa ruim por falta de perdoar. Pedro, na palavra de Deus, ele nervoso, ele diz o seguinte... Que isso? É o vizinho de cima. É o vizinho de cima fazendo um pouco de barulho, não sei se tá vazando barulho aqui. Tem uma pergunta aí da Mayra Andréia. Lê pra mim, fazendo um favor, Débora. Podemos perdoar, eu creio que seja não, e não conviver? Pera aí que eu já respondo essa pergunta aí, Mayra. Pedro, já irritado, porque tinha alguém naquela galera da multidão lá que estava irritando Pedro, ele falou, até quando eu tenho que perdoar? E Jesus falou, Pedro, você tem que perdoar sempre, Pedro. E é interessante essas respostas porque Pedro, ele não queria conviver, Mayra, com aquela pessoa, mas ele era obrigado a conviver com aquela pessoa. Tem pessoas que a gente não vai conviver, mas tem pessoas que a gente vai conviver. Às vezes uma família, um parente, sei lá, um vizinho, uma pessoa que trabalha com você, e você é obrigado a conviver. Mas como conviver com uma pessoa que eu tenho que perdoar 24 horas por dia? Vamos entender de novo o conceito de perdão? Perdão não é um benefício para o outro, perdão é um benefício para mim. Porque quem perdoa, de fato, é Deus. Eu libero aquela pessoa. Eu faço o seguinte, eu não vou condená-la, eu não tenho poder para isso. Eu não vou aprová-la, também não tenho poder para absolver ninguém, né? O meu poder é de liberar. Então você vai pegar essa pessoa, ou, né, vamos pegar essas pessoas ou situações, até mesmo você mesmo, né? Quantas pessoas têm dificuldade de conviver consigo mesmo por falta de perdão. E dizer, Deus, eu tô liberando essa pessoa no teu altar. Tudo que eu sinto, eu tô deixando para frente no teu altar. Eu não vou mais viver em função disso. Eu tô liberando tudo isso. Eu quero que o Senhor trate e tire de mim o resquício de todo o mal, de todo o sintoma, de todo o pensamento, de todo o sentimento, porque eu quero ir rumo ao meu futuro. Eu não quero ser aprisionado a nenhuma situação. Você vai perceber que quando você entender que não é você que vai mudar a pessoa, não é você que condena ou absolve, os sentimentos vão sair do seu coração, você vai deixar Deus trabalhar e você até consegue conviver. Claro que a gente não esquece o que a pessoa fez. Então, se você sabe que não pode confiar, não confie. Mas conversar, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, não vai mudar nada na tua vida. O sentimento que te aprisiona naquela pessoa tem que ir embora. O resto Deus faz. Vocês entenderam? Tem uma pergunta da Sara aqui, mas eu acho que já tá dentro aqui, ó. Eu já ouvi muito que pedir perdão é obrigação nossa, mas conversar com a pessoa não, isso procede? Pedir perdão é uma obrigação de toda pessoa que falhou, que tem caráter. Tá, gente? Caráter são características de uma pessoa que tem consciência de si mesmo dentro de uma realidade social, cultural. Ou seja,
Se nós, dentro da nossa realidade cristã, diz que todo mundo que peca, tem que pedir perdão. Se eu peco em relação ao meu irmão, eu tenho que pedir perdão, porque foi assim que Deus estabeleceu. Então, é uma realidade sócio-existente dentro da nossa cultura religiosa. Toda pessoa que errou comigo, eu errei com ela, eu tenho que pedir perdão. Nem todo mundo pede. Não é por isso que eu vou deixar de pedir. Eu tenho que pedir perdão sempre que eu falhei. Assim como eu falho uma por uma, eu peço perdão uma por uma. Se eu errei na frente de uma multidão, eu peço na frente da mesma multidão perdão. Se eu errei no particular, eu peço no particular perdão. Tem que ser assim, tá, gente? Isso é bíblico. Vou até falar pra Débora, né? Usando um pouco do termo do jurídico, tem gente que pede o perdão tácito. Eu tava pensando nisso agora, o perdão tácito e o direito de... Me fugiu o nome, quando a pessoa te ofende, você tem o direito de voltar. Isso, direito de resposta. De resposta, então. Aí Deus também é o meu jurídico, viu, gente? Vamos lá. Então, vamos lá. Tem que pedir perdão? Tem. Agora, o que é conviver pra você? Conviver aí na casa da pessoa, ter amizade com a pessoa, você não é obrigado. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso, tratar com delicadeza e respeito é obrigação. Obrigação. Ok? Tem uma aqui da Amanda. Amanda Luiza fala assim: não consigo perdoar quem me ofendeu, quem me magoou, e eu fico com essa dor por não conseguir conviver com essa razão de conviver. Então, acho que ela não consegue. Se você não consegue perdoar, você nunca vai conseguir conviver. Pensa assim comigo, Amanda. Se não é você que condena, por que você está carregando esse fardo? Se não é você que transforma, por que você está carregando esse fardo? Você e eu, muitas vezes, temos dificuldade de perdoar por isso, porque a gente acha na nossa cabeça humana que nós é que condenamos ou que absolvemos as pessoas. Entrega isso para Deus. Entrega tanto a pessoa quanto o que aconteceu e a tua dor. Deixa Deus curar você. E deixa Deus se virar com a pessoa. Se ele tiver que tratar, ele vai tratar. Se ele tiver que apontar, ele vai apontar. O que ele tiver que fazer, deixa que ele faz. Ele é o justo juiz. Nós liberamos perdão, não damos. Quando nós assumimos um papel que não é nosso, a gente fica sobrecarregado. Não, eu só queria frisar, né? O perdão não quer dizer que você seja obrigado a conviver com aquela pessoa. Não. Vou deixar isso bem claro, porque muitas pessoas confundem o perdoar com conviver. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que confunde não conviver com falta de respeito e educação também. Exatamente. Eu não preciso conviver com você, então não vou olhar na sua cara, não vou dar um bom dia, não vou dar um sorriso, vou ficar de cara feia, não vou olhar na sua cara porque eu não sou obrigada a conviver com você. Tem os dois lados. Convivência, gente, é relacionamento. Você não precisa ter relacionamento com a pessoa. Lá na casa dela, comer a comida dela, ela comer a tua comida, vocês se abraçarem, sorrirem, cantarem. Mas aquele básico do cotidiano, do dia a dia, principalmente se você estiver dentro da igreja, a pessoa tá lá, gente, você vai conversar, você vai cumprimentar, você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, porque você é chamado por Deus a ser uma pessoa que liberou perdão. Então, a pessoa que libera perdão não tem raiva, ela só... essa pessoa, talvez o caráter dela não seja assim, da maneira como eu gosto de conviver, porém, eu consigo estar de forma educada no mesmo ambiente que essa pessoa. Isso Deus nos obriga, literalmente. É assim que as coisas funcionam diante da presença de Deus. Ninguém é igual, ninguém se dá tão bem assim, mas todo mundo deve coexistir dentro de um corpo, com respeito. Tem aqui a Sara Cecília, pergunta: como conviver com pessoas que perdoam, mas não esquecem o que fazemos? Então, essas pessoas, ninguém esquece, né, o que a gente faz. Na verdade, ninguém é, tipo assim, vem um... O que você fez? Né? Isso não acontece. Quando a gente está acostumado a sempre falhar numa mesma área, que às vezes é o que acontece quando as pessoas não esquecem o que a gente faz, as pessoas ficam armadas, esperando a gente repetir. Então, a melhor coisa para a gente fazer nesse ponto é provar para nós mesmos e mudar nós mesmos diante do trono de Deus. As pessoas, você tem que se preocupar com elas no segundo plano, tá? A gente tem que se preocupar mais com o nosso erro do que com o que as pessoas estão pensando, achando ou fazendo. O nosso erro diante de Deus, lembra? Consertar com Deus, primeiro lugar. Se você consegue se consertar com Deus, seu fruto vai mudar e as pessoas vão parar de se lembrar do seu passado. E vão começar a ver uma nova pessoa. Primeiro que o segredo é perdão de Deus.
se consertar com Deus primeiro, o resto dá tudo certo. A gente tem mais uma aqui da Fernanda que diz assim: por que existe pessoa que tem posturas pela falta de perdão por algo que você nunca fez contra essa pessoa? O que fazer nesse caso? Mesmo que você peça perdão por não ter feito nada, como fazer nesse caso por não saber o que houve? Eu não entendi muito bem. Você entendeu? Fernanda, reescreve a pergunta para nós, fazendo favor. Eu não entendi muito bem. Então, talvez eu te dê uma resposta errada. Reescreve, por favor, a pergunta. Tem mais alguma? Tem aqui, o Railson dá um exemplo. Eu tenho uma experiência de exemplo. Fiz muito mal para minha família e fui perdoada. E através desse perdão e ajuda da igreja me tornei uma pessoa melhor. E adivinha em qual denominação minha família foi restaurada. Obrigado, pastora Cleide, pastor João. Muita ajuda, informação, conhecimento através de vocês. Obrigada de coração. São 10 anos de vida com Deus. Amém. Amém. Veja que pessoas dentro da igreja, orientadas pelo perdão do Senhor, conseguiram dar ao Railson uma postura divina, que é a liberação do perdão. Eles liberaram o Railson diante de Deus e Deus foi e restaurou a vida do Railson. Porque às vezes a gente acha que aquela pessoa não tem perdão. Gente, Deus é que sabe quem tem perdão ou não tem. Nós temos que liberar qualquer pessoa de qualquer ato diante da presença de Deus. E Deus é que vai agir da maneira como Ele achar. Não guarde nada dentro de você, não guarde nada, porque Davi ainda diz no Salmo, né? Enquanto eu não me consertei, os meus ossos se envelheceram e se enfraqueceram. Nós é que sofremos, tá, gente? Lá no canal, domingo, você vai ver um ponto que eu vou colocar sobre o perdão, que fala que o perdão adoece o físico, a alma e o espírito, tá? O perdão é uma das maiores causas hoje em dia de doenças psicossomáticas, a falta do perdão. Tem uma pergunta aqui da Andrea, que assim: perdoamos um ao outro, mas vira e mexe a pessoa volta e remoe tudo de novo. O que devo fazer? Pra mim tá mais que perdoado, mas pra pessoa não. Ore. Porque com certeza essa pessoa não liberou perdão. Essa pessoa tá tentando liberar perdão por conta do conceito antigo. Ela acha que é ela que absolve. É ela que resolve. Então, você vai orar. Deus, eu liberei perdão. Mas essa pessoa que eu estou me relacionando não consegue. Eu gostaria que o Senhor interferisse e curasse essa ferida e restaurasse esse nosso relacionamento. Veja que o perdão é uma coisa divina, gente. Você precisa contar com Deus, nós aqui precisamos contar com Deus para perdoar, porque a gente só libera, o resto quem faz é Deus, tá? Então, se você tá com problema no relacionamento, com filhos, com pessoas, com irmãos da igreja, com um parente, com um vizinho, põe na mão de Deus, conserta você com Deus, libera tudo diante de Deus, pede cura sobre você e deixa Deus tratar com o resto que Ele vai resolver e você vai estar 100%. A Jéssica pergunta assim: perdoar é uma questão de inteligência? Emocional, tá? Perdão é uma questão de inteligência emocional, porque o perdão, por exemplo, o Eduardo, meu marido, pra quem não conhece, esse é meu marido, tá, gente? Porque o pessoal do final tá acompanhando também, né? A primeira vez que eles estão te vendo. O perdão é assim, se eu perdoo ele, a inteligente sou eu. Por quê? Porque ele já esqueceu o que ele fez. Ele tá tocando a vida dele pra lá. Eu é que fico remoendo o que aconteceu comigo. Então, se eu perdoo, eu tenho inteligência emocional e sigo em frente. É como minha irmã falou ali, né? Que ela sofre muito por não saber perdoar. Sim. Né? Porque quem não perdoa, a gente lembra todo dia, lembra toda hora, chora todo dia, sofre todo dia e ainda joga nos outros que não tem nada a ver a culpa de uma coisa que aconteceu lá no passado, porque ela ainda desconfia do outro que vai fazer a mesma coisa. Além de ficar doente. Por isso que Deus fala, são os verdurgos, são demônios atormentadores que estão te atormentando o dia inteiro. E aí você fica doente mesmo, tá, gente? Úlcera, dor de estômago, enxaqueca e tantas outras somatizações. Lá no canal você vai ouvir sobre isso, que tem tudo a ver com a falta de perdão. A Fernanda reformulou a pergunta. Vamos lá. Tem pessoas que um dia você é a melhor pessoa pra ela e no outro, do nada, para de falar com você e te tira do ciclo social, vira as costas. Isso vem pela falta de perdão? De algo que você não fez certo? Como fazer nesse caso pra resolver? Tá. Tem pessoas que é uma montanha-russa. Uma hora ela tá bem com você, outra ela tá mal com você. Eu acho que é isso, né, Fernanda? Talvez esteja relacionado a você, talvez não tenha nada a ver com você. O ser humano, gente, é um poço sem fundo. A gente nunca sabe o que está acontecendo com o ser humano, né? Como já dizia uma professora minha, quem vê cara não vê profundidade, né? Porque o ser humano é uma coisa profunda de problemas, tá, gente? Porque a gente só guarda problema, a gente só repete problema e a gente só lembra de coisa ruim.
E infelizmente é assim que acontece. Então, às vezes a pessoa está fazendo com você uma coisa que não tem nada a ver com você. Ela está reproduzindo, igual eu acabei de falar, uma coisa que não tem nada a ver com você. Ou às vezes tem. Então, ora, melhor coisa do mundo é não reagir a isso. Por quê? Porque vai só causar mais problema. Ora, fala, Deus, ajuda fulano. Ajuda o fulano tá precisando muito de ajuda e eu tô liberando perdão por ele aqui agora. E tô tendo, assim, compaixão por essa pessoa, que o Senhor possa restaurar e transformar. E onde tiver essa ferida, que o Senhor cure ela em nome de Jesus, Pai. Porque não adianta bater de frente, tá, gente? Não adianta. É só problema. Seja a gente ou não seja a gente a causa. Só Deus para resolver. Tem aqui a Paula Lima, coloca: parece que o perdão é algo difícil de acontecer dentro dos casamentos. Isso se dá pelo fato de conviverem muito um com o outro? Não. O perdão é difícil entre os casamentos porque a cobrança é muito grande. Um parece ser o dono do outro, marido. Eu lembrei de uma reportagem que a gente viu. É verdade. Eu tenho que comentar. Vamos comentar isso aqui. A gente estava fazendo a missão, né? Na primeira viagem que nós fomos para a missão, e nós estávamos em Madrid e um casal... É verdade. E tinha tido um assassinato lá. Nossa, um senhor de 80 anos matou a esposa de mais de 80 ali. E havia um estudo na Espanha de que no período de férias, e era período de férias, né? Agora, meio do ano... de que no período de férias aumentava a violência entre os casais, aumentava as brigas dentro do lar. Até os homicídios. Até os homicídios por conta da convivência. Olha só. A gente até riu, né? Mas, gente, entenda uma coisa. Os casais têm dificuldade de se perdoar porque muito casamento hoje é baseado em poder. Então, as pessoas, pela sensação de poder, de achar assim, eu não vou te perdoar, ha, 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 ha. Filho, não aconteceu nada se você não me perdoar, porque eu preciso do perdão de Deus, eu só preciso da sua liberação. E que se você não libera, quem sofre é você. A gente tem que parar de achar que o poder do perdão está em nós. Porque o casal briga assim, eu vou te dominar, não, eu vou te dominar, não, você vai ser do meu jeito, não, você vai ser do meu jeito. Os casais não estão se perdoando porque não entenderam o básico do perdão. Quem perdoa é Deus, e o inteligente é aquele que libera. Por quê? Porque uma pessoa cheia de rancor da outra dentro de casa vai fazer o quê? Vai destruir a si própria. A maioria das mulheres e homens infelizes dentro do lar, sabe por que estão infelizes? Porque estão vivendo debaixo de cobranças. E até mesmo fazendo muitas cobranças. E eu acho que muitos casais ainda não entenderam, não sei se a Débora concorda, e fugindo até um pouco do lado do perdão, de que quando se casa, se torna uma única pessoa. Não é? Sim, e não cada sim. um indo por um lado. Os homens vão me entender. Imagina um carro andando aqui em linha reta. E cada roda andando em ângulo diferente. O que vai acontecer? Que loucura. Você não sai do lugar, ué. Né? Não sai, vai quebra o estourar, carro. vai arrebentar tudo. As rodas têm que andar em paralelo para que você consiga andar bem. Fazer um bom caminho. Então o casal, para conseguir dar certo, vai ter que deixar o poder na mão de Deus e aprender a conviver. A live até já foi para outros assuntos que não só a o live perdão. é assim mesmo, gente. Live é assim mesmo e tudo gira em torno de perdão, tá, gente? É incrível, mas é verdade. Porque uma pessoa que não consegue perdoar, uma coisinha desse tamanhozinho, ela consegue transformar a vida de todo mundo, desculpa a palavra, um inferno. A Elô tá perguntando se sou eu, que tô aqui, se é a Débora. Sou eu, Elô. Tudo bem? É a Elô? A Elô. A tia Elô? A tia Elô. Tia Elô! Aqui, Um ó, beijo! olá, Thalita, essa irmã que está contigo, a Débora Heloísa Morena, a tia Elô, mãe da Jaira, da Felícia. Tia Elô, da faz Joana. uns 20 anos que a gente não se vê. Seja muito bem-vindo à nossa Satisfação, live. tia Lu. Nós brincávamos na casa da tia Elô quando éramos crianças. Veja bem, você tem alguma outra pergunta? Coloca aí, porque daqui a pouco a gente já está encerrando a nossa live. Gente, como passa rápido esse tempo nosso, essa conversa nossa, gostosa, esse bate-papo, ainda mais com essas duas pessoas aqui gostosas de conversar. Eu Hoje só você queria... não tá sozinha na live, Hoje né? eu não tô Hoje sozinha. não. Hoje tá muito bom. Nós precisamos entender algo para a gente já chegar a concluir. Remorso. Remorso é o ato de remoer. Não nos permite arrepender. E a falta do arrependimento não permite que eu libere nem a minha vida e nem a vida das pessoas. Não remoa situações que não fazem parte do seu futuro. O que você não quer no seu futuro, não fique remoendo ela agora. Libera, lança no altar e fala: Deus,
Tira isso de mim. Eu não quero viver em função de ferida, de dor, de passado, de situação. Eu quero ser livre. Eu quero no meu futuro hoje, agora, plantar coisas que são boas, novas do Senhor. Atitudes de perdão em relação a mim, em relação às pessoas, em relação ao meu futuro. Se eu nunca fui, eu vou ser agora. Se eu tenho o costume de errar, porque a gente erra pra caramba, gente. Esse negócio de você e eu acharmos que a gente não erra, todo dia você erra pelo menos umas 100 vezes. Tá, gente? Com um monte de gente. E às vezes a gente nem percebe. Então, adquira o hábito de se olhar no espelho todos os dias, repensar sobre a sua vida, repensar sobre as suas posturas, suas palavras, se você tem amado de maneira errada, se você tem agido de maneira errada, se você tem se portado de maneira errada. E aí vai bater o arrependimento. A reflexão, a autoanálise gera arrependimento e não remorso. Tá? Quando a gente sente aquela dor e diz, poxa, eu vou lá e conserto. Primeiro com Deus, depois com as pessoas e sigo em frente. Tem mais alguma coisa aí? Tem uma pergunta da Paula bem pertinente aqui, ó. E os pais que não reconhecem que erraram com os filhos? Porque há pais que pensam que pedir perdão é se humilhar pro filho e ele é autoridade sobre ele. Ah, ok. Pedir perdão nunca é humilhar, tá, gente? Pedir perdão não é uma fraqueza. Pedir perdão, na verdade, é um ato muito forte de caráter. Uma pessoa que sabe reconhecer seus erros diante dos seus filhos está ensinando algo muito poderoso para os seus filhos, que é o ato de reconhecer seu erro e consertá-lo. Tá? Isso daí é incrível. Eu acredito que os pais não só deveriam pedir perdão da maneira correta, tá? Para os seus filhos, que tem muitos pais que pedem perdão para os filhos da maneira incorreta, né? Se submetendo a maldades dos seus filhos. E isso aí, quem é pai e mãe pode levantar a mão, porque tem muito filho que quando o pai e a mãe erram, são maldosos com os pais. Acusam. Eu vejo hoje adolescente chegar para um pai e falar, você é um idiota. Meu pai do céu, a gente sai do sério, né? Porque errou, porque falou uma coisa errada, porque tomou uma atitude errada. Então, assim, saiba pedir perdão pro seu filho e às vezes é necessário pedir o perdão pro seu filho, mostrando que você, na verdade, está submetido ao perdão de Deus. Tá? Porque o ato também de se igualar muito torna os filhos irresponsáveis e não é irresponsáveis, é desrespeitosos. Então, mostre o seu filho que o pedido de perdão que você está dando a ele tenta me ajudar aqui, gente, não é pertinente, é importante, mas ele jamais está se igualando ao filho, tá? Posso fazer uma pergunta? Eu sei que a live já está esticada. Tem mais pergunta aqui, mas manda lá. Mas eu posso fazer uma? Pode. Agora eu que tenho uma dúvida. Manda lá. Muitos pais com remorso pedem perdão para o filho por educar, por colocar de castigo ou por dar uma palmada. Isso também pode ter consequências ruins na criação da criança, não é? Com certeza, porque... É um perdão não saudável, vamos dizer assim. É um perdão não saudável, porque todo pai que educa, dói. Dói educar. Não sou mãe ainda, mas eu sei disso. Todo pai que educa, dói, gente. Você não quer dar uma palmada na criança, não quer colocar de castigo, você sente dor. E muitas pessoas, pais, pedem perdão. Ai, me desculpa, não deveria ter feito isso. E o que a pessoa entende? Que o pai tá errado, ele tá certo. Tá? Levando aqui a pergunta do Eduardo, se você tem filhos, tome muito cuidado com isso, porque a maneira como você educa, mesmo que em algum momento você tenha percebido que não foi coerente, só se foi assim, uma coisa muito violenta, um negócio assim muito sério, você chegar e pedir perdão. Se não, não. Você está educando os seus filhos, né? Não precisa ter remorso em relação a isso. Tem aqui mais uma pergunta do Railson, que fala assim, o que devemos fazer quando uma pessoa tende a carregar uma culpa que não é dela? Como podemos ajudar ela a se libertar dessa culpa? Muitas pessoas carregam culpas que não são suas. Essas culpas, elas trazem traumas emocionais grandiosos, porque nós vivemos em função de apagar a culpa. Então, se eu tenho uma culpa em relação à minha irmã, eu vou passar o meu dia inteiro, a minha vida inteira, tentando substituir aquela culpa. Eu vou viver em função de uma situação, de uma pessoa. Então, para ajudar essa pessoa, o que eu posso fazer? Orar por ela, para que Deus transforme e liberte e cure a vida dela, porque é um poder que só Deus tem. Palavras não curam, tá, gente? Ele deu um exemplo prático aqui, ó. Um amigo perdeu suas filhas e eu não estava por perto para tentar ajudar. Até hoje ele carrega essa culpa. Como podemos ajudar além da oração?
Eu não entendi de novo. O amigo dele é o que fez a pergunta da culpa? Certo. Perdeu as filhas. E ele não estava lá para ajudar esse amigo. Até hoje esse amigo carrega a culpa de ter perdido as filhas. Como que ele pode ajudar além da oração? Ele carrega a culpa de não estar perto do amigo? Não, o amigo carrega a culpa de ter perdido a filha. Então, é a oração, gente. Eu vou dar duas respostas para isso, para vocês compreenderem. Se você estivesse sentindo culpado de não estar lá para ter ajudado, que isso também pode acontecer, é algo que você vai ter que pedir para Deus tratar no seu coração, porque nós não controlamos as situações. E isso é a mesma coisa para o seu amigo. Ele não pode controlar, mas como pai, ele sente a obrigação de ter se controlado. É só Deus para curar isso, tá, gente? É só Deus. Então, ore com bastante carinho, com bastante compaixão, para que Deus toque a vida desse homem e que ele se sinta aliviado por uma culpa que o diabo está colocando sobre ele, tá? Aí aqui tem uma pergunta da Cristiane. Quando você já conversou com uma pessoa e pediu para ela não fazer uma certa coisa, ela continua a fazer frequentemente, como posso fazer para amá-la como a mim mesma? Você já errou várias vezes a mesma coisa? Eu não sei com você, mas comigo acontece sempre. Às vezes eu chego uma hora e falo, eu juro que eu nunca mais vou fazer. No outro dia eu vou fazer de novo. E não é por mal, gente. É a força do cotidiano, tá? Talvez pareça uma resposta muito rasa, mas é muito verdadeira. Para quem estudou aí psicologia e tudo, vai saber o que eu estou falando e eu vou tentar explicar de uma maneira muito fácil. O hábito é uma coisa muito impregnada em nós. O hábito, muitas vezes, do erro é uma coisa que impregna em nós. Nós erramos sem ver, erramos sem perceber e sem a intenção de fazer. E mesmo que as pessoas digam, para, a gente está lá fazendo, porque a gente ainda não teve noção de nós, a gente não se olhou. Então, a pessoa que está errando toda hora com você, quem é? Foi a Cristiane. Cristiane, a pessoa que está errando toda hora com você, ela ainda não chegou naquele ápice de perceber a verdadeira situação que ela está criando. Como amá-la? Fácil. Orar para que Deus abra os olhos dela. Às vezes as nossas palavras não ajudam. Não reagir é a melhor coisa. Gente, reagir ao erro dos outros é criar mais erros. Eu tenho aprendido isso, gente, é fato, verdade, total. Reagir ao erro do outro é criar mais erros. Uma vida de oração, a melhor coisa, resolve, gente do céu, a bênção. Orar é uma bênção. Porque a gente recebe algo do Pai e ali Ele resolve. Não que a gente não vai fazer nada, mas o que a gente for fazer vai ser direcionado por Deus. Então põe essa pessoa no trono de Deus e fala, Pai, abre a mente dela, mostra, revela para ela que ela está fazendo isso, Senhor. E de alguma maneira peça a Deus para te dar uma estratégia. Para como lidar com essa pessoa. Mas se coloque no lugar. Talvez você faça a mesma coisa com um monte de gente e ninguém te contou. Mais uma pergunta, a última pergunta? Última pergunta. Porque já é 9h34. Última pergunta nossa de hoje. E quando eu não consigo me perdoar por algo? Quando eu não consigo me perdoar por algo. Você lembra daquela parábola? Eu até citei um pouquinho dela e logo a gente foi responder perguntas. Que aquele rei perdoou o servo. Lembra o credor incompassivo, gente? Perdoou o servo foi lá, achou uma outra pessoa, espancou o outro. E aí o rei foi e tirou o perdão dele. Todo mundo lembra disso. A gente não consegue se perdoar por não acreditar no perdão de Deus. Por quê? Porque a absolvição vem de Deus. Então você vai orar e pedir a Deus que Ele coloque no seu coração, na sua mente, na sua vida, a verdade do perdão dele. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus que revele a você o perdão de Deus. Então eu vou ficar assim, nossa, tô nem aí agora, eu vou poder errar e não vou sentir culpa. Não, pelo contrário. Quando você errar, você vai sentir muita culpa. Só que você vai poder entrar na presença de Deus e pedir perdão e ser absolvido e mudar de vida. O perdão de Deus, ela tem essas três, eu não sei se você se lembra do começo da live. Ele muda a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas. Lembra aquela adúltera? Vocês lembram da adúltera que levaram no pé de Jesus? Vamos apedrejar. E Jesus parou um instante e falou, bom, eu vou perdoar essa mulher. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar as pedras de sobre ela, né? Segunda coisa, Jesus falou para ela, vai e não peca mais. Então Deus restaurou a vida daquela mulher e deu uma outra oportunidade. Deixa Deus transformar a sua vida, né? Pare de se culpar por não se perdoar e peça ao Espírito Santo que revele o perdão de Deus para você. Logo você vai perceber que você vai conseguir se perdoar e seguir em frente. Eu vi correndo nos comentários
uma frase para fechar, né? Acho que foi Maria Silva quem mandou. Perdoar nos faz livres. Nos faz Muito livres. legal essa frase, gostei Sim, bastante. porque nós estamos prontos para viver de fato o amanhã. A Rosa. Né? Rosa. A Rosa, isso. Rosa Nós Maria. vamos viver o amanhã, um amanhã que não está preso ao passado, às dores, os traumas, as palavras, os olhares. Deixa Deus te dar um amanhã, deixa Deus escrever o teu amanhã, e isso começa com a liberação de perdão. Gente, foi uma delícia passar essa meia hora com vocês. Agradeço a presença do Eduardo e da Débora hoje aqui comigo. Eu os arrastei para cá. Amanhã eu já estou com vocês na igreja. Graças a Deus, da igreja em Paraíso, nós estamos estamos com saudade. E domingo, todo mundo lá, afinal que a Bíblia diz, vai entrar um vídeo, 5 passos, para você aprender a perdoar. Eu acredito que depois dessa live, você vai conseguir entender tudinho lá. Que Deus te abençoe e até a próxima. Passe aqui com Deus. Tchau, tchau. Tchau.